Certinho? Não, beleza. Vamos orar? Oremos. Santo Deus amado, obrigado, Senhor, pela vida do Tiago, que estará nos trazendo a mensagem. Se com ele, meu Deus, fale ao coração de todos aqui presentes, através desse irmão, meu Deus, que a sua vida continue sendo uma bênção cada vez mais, onde quer que ele esteja. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Desculpa esses probleminhas técnicos aqui, estava ajeitando, porque tem que fazer com cuidado, porque agora eu estou me corrigindo. Eu fazia o slide, aí eu ia falando, aí eu olhava para a TV, estava um slide passado, mas agora fiz certinho, porque o slide está aí para ajudar a gente, não para atrapalhar. Então, se eu fizer assim, vai passar. Teoricamente, se eu fizesse assim, ia passar. Teoricamente. Mas a gente vai tentando aí. Qualquer coisa, o Gustavo vai apertando a setinha ali para mim. Irmãos, desconectou o Google? Tá bom, enquanto o Gustavo vai ajudando ali, eu vou falando para os irmãos um pouco sobre a mensagem de hoje. Irmãos, lá na cidade para a qual me mudei, São João del Rei, eu estou lá desde o ano passado, desde março do ano passado, e estou frequentando a primeira igreja batista lá, pela graça de Deus, uma igreja muito boa, que me acolheu muito bem. E desde agosto, com os jovens, estou tendo a oportunidade aí de estar expondo um livro que eu gosto muito, todo sábado lá naquela igreja. E pelo incrível que pareça, de agosto até dezembro, né, foram 5 meses, eu consegui trabalhar 2 capítulos desse livro. Né? Um pouco enrolado aí, mas, pela graça de Deus, estamos todos sendo muito, muito abençoados. Essa passagem que eu vou trazer para os irmãos, aliás, foi o primeiro texto que eu preguei na vida, então poder estar voltando a esse texto cerca de 3 anos depois, é muito gratificante para mim, porque eu volto para ele e eu achava que já tinha explorado tudo que podia, mas aí eu volto para ele e encontro cada vez mais coisas. Alguns irmãos devem saber já, os jovens principalmente, qual texto que eu estou falando, que eu gosto muito, mas estou falando de Eclesiastes, que é um livro que eu gosto muito, tem muita familiaridade, e fala para os jovens, então por isso tive a oportunidade de justamente pegar esse livro para a gente trabalhar com jovens naquela igreja. E eu decidi trazer uma das pregações que foram feitas lá. Esta foi feita em novembro. E trazer para os irmãos. Claro que lá no contexto a gente já havia trabalhado Eclesiastes. Então, no primeiro momento, eu quero trabalhar com os irmãos, só conceituar um pouco o livro de Eclesiastes. Não está passando mesmo não. Gustavo me ajudar. Gustavo, passei para nós. Naquela hora que eu testei deu certo, agora não deu certo. Mas tá bom. Eu gostaria de estar passando com os irmãos primeiro só alguns conceitos de Eclesiastes. Por quê? Porque o texto que a gente vai trabalhar está lá no final do capítulo 2. Eclesiastes 2, versículos 24, 25 e 26. São só 3 versículos, a gente não vai ficar aí a pregação inteira. Na verdade, a gente vai pular para um outro livro que também é pouco pregado. Eu tenho isso com alguns livros que são pouco pregados, principalmente Eclesiastes. Mas o que é interessante é que lá naquela igreja, na verdade, é o culto de jovens, mas a realidade é que o culto de jovens é um culto 2, porque até os irmãos mais velhos que não são jovens, os mais novos que não são jovens, estão participando com a gente. Então eu tive o desafio de pegar um livro, de construir um culto que a princípio ele é focado nos jovens, mas ele tem uma mensagem que serve para todo mundo. E o livro de Eclesiastes ele é interessante, porque ele é isso. É um livro escrito por um senhor bem velho, que muito provavelmente é Salomão. E quando ele faz referência ao público dele, no versículo 1 ele diz, palavra do pregador, né? E o pregador é aquele que se dirige a uma assembleia. Então ele está se dirigindo realmente ao povo de Deus. Mas aos poucos versículos que ele faz referência a algum leitor, ele fala, jovem, lembra-te do teu Criador, lá Eclesiastes 11, nos dias da tua mocidade.
Então, eu pensei, cara, um livro mais fantástico para um jovem do que aquele de um senhor que na sua juventude, né, na sua vida mais jovem, viveu tudo aquilo, né, fez tudo aquilo que um jovem gostaria de fazer, acho que essa é a pessoa que mais tem a nos ensinar. E então, antes de ir ao texto, vou explicar agora alguns versículos que são chave para a gente compreender bem aqui a mensagem do pregador. Por quê? Porque são palavras que ele repete muitas vezes, e eu vou repetir muitas vezes. Então, eu quero que os irmãos já entendam bem o que elas querem dizer, para que na hora que eu fale elas, eu não precise explicar de novo. Já vá na memória dos irmãos aí qual que é o significado delas. Então, primeira frase, né, primeira expressão, é vaidade de vaidades. Para os irmãos que conhecem Eclesiastes, vaidade de vaidades é uma coisa que se repete várias vezes. Que tem várias traduções. Tem Bíblia que vai falar sopro de sopros, tem Bíblia que vai falar inutilidade, mas a ideia de vaidades, ela traz dois significados. O primeiro é o de neblina. A ideia de vaidade, a tradução literal do termo, do original do hebraico, seria neblina. Por quê? É uma coisa que parece estar ali, parece que existe alguma coisa, mas quando você vai, não tinha nada ali. Então, além de que, desaparece rápido. É o sentido de a gente pensar que, opa, aquilo ali é um objetivo na minha vida. Opa, aquilo ali é um propósito digno para eu buscar, para dar significado na minha vida. Mas quando você chega e conquista, você percebe, não era digno. Por quê? Porque era só vaidade. Entendem? Então, por isso que é transitoriedade, por isso que é sopro, porque vai e passa rápido. Do mesmo jeito que Tiago, lá no capítulo 4 ou 5, ele vai dizer que a vida ela é sopro, é neblina, é transitoriedade. Esse mesmo sentido de algo rápido que a princípio parece ser verdadeiro, mas depois não é. E com base nisso, o pregador ele vai trazer um conceito de vaidade que é uma vontade do nosso coração. Que nós temos vaidade, no sentido de que a gente, quando existe para buscar alguma coisa. O texto de Eclesiastes é bem claro quando fala que a nossa inclinação é para Deus. A Bíblia é bem clara quando diz que nós temos a vontade de Deus. E não estamos satisfeitos enquanto não temos Deus. Isso é uma vontade, só que quando estamos sem Deus, essa vontade por Deus se torna vaidade. Entendam isso. A vontade que temos de Deus, quando não é satisfeita em Deus, se torna vaidade, porque ela vai se satisfazer em toda pequena coisa que a gente pensa que é Deus. Então, o conhecimento, o prazer, a sabedoria e o trabalho, são 4 temas que o pregador trabalha, são coisas dignas, coisas que diante de Deus são valiosas, elas só possuem um fragmento do que é verdadeiramente Deus. Então, elas se tornam vaidade e mostram que nós temos vaidade. Por quê? Porque a gente não consegue lidar com essa vontade que temos. Ok, irmãos? Esse é o primeiro termo, é um dos termos mais importantes de Eclesiastes. O segundo é debaixo do sol. O pregador fala muitas vezes a vida debaixo do sol. Ele está falando da vida terrena, né? A vida aqui na terra. Né? Não é no céu, não se trata das coisas do céu, se trata das coisas aqui da terra. Um terceiro termo é correr atrás do vento, que tem a ver com essa questão de neblina. Por quê? Porque o vento está indo, você não consegue alcançar ele porque é vento, você não consegue pegar porque é vento. Essa é a ideia. Então eu tenho uma vaidade, nossa, eu vou significar a minha vida com essa conquista, e você vai, você pode até conquistar aquilo, mas você nunca é satisfeito, porque você nunca pega o vento, né? Então é tão inútil que é como correr atrás do vento. Outro termo que o pregador diz é comer, beber e alegrar-se. Às vezes é um pouco engraçado a gente ver o pregador falando, beber, o que ele está falando aqui? A melhor coisa que tem para o homem é beber. Né? Às vezes a gente, hoje em dia, vai assustar com um texto desses. Né? Mas aqui, quando o pregador fala, cerca de, eu acho que são 4 vezes que ele repete essa expressão. Comer, beber e alegrar-se. É a ideia de se contentar com as pequenas coisas da vida. Se contentar com as coisas realmente materiais. Não é nada espiritual comer e beber. É físico. Mas é sobre contentar-se com aquilo que a gente tem de material na vida. Certo? E por fim, o último termo, que o pregador não traz, mas eu vou falar muito, porque é um termo que eu
encontrei aí que realmente explica muita coisa do livro de Eclesiastes, que é redimir. Porque a busca do pregador, que foi o que eu entendi dos outros textos que a gente não vai trabalhar hoje, mas para construir o texto de hoje, da pregação de hoje, eu fui procurando no capítulo 1 e no capítulo 2, e o que eu pude encontrar, irmãos, é um pregador que busca redimir a sua vaidade. Por quê? Porque ele tem uma vontade no seu coração, essa vontade se manifesta de uma forma errada, porque só dá angústia para ele, porque a vontade fala assim, Salomão, vai lá e conquista aquilo lá. E na hora que ele conquista, a vontade fala assim, Salomão, não é suficiente, conquista outra coisa. Então percebam, é uma vontade que só angustia o Salomão. Então o pregador, né, o pregador precisa, cara, eu preciso resolver isso, eu preciso redimir. Redimir é essa noção de pegar uma coisa que ela está desconcertada e consertar. Né? Quando a gente pensa em termo redenção, é justamente isso, é pegar aquilo que está destruído, convertido para o lado errado, a nossa existência que está para o pecado por conta da queda, a gente redime ela para Deus, né? A gente conserta ela, resolve ela. Então é isso, irmãos. Isso é o que temos. E ainda nesse sentido de introduzir, Gustavo, pode passar para mim? Não estou enxergando nada que está escrito ali, mas tudo bem. Isso aqui, ó. Isso daqui, irmãos, agora ainda nesse sentido de introduzir o texto, resumindo o capítulo 1 e o capítulo 2, o que eu encontrei foi muito interessante, relendo o Eclesiastes, eu percebi que o pregador, ele trabalha com 4 aspectos, né? Na verdade são 3 aspectos que no final se tornam em um último aspecto. O que acontece? O pregador, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz o seguinte: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa é a pergunta dele. E nessa pergunta, que é uma pergunta que generaliza o livro para a gente, realmente introduz, ele está dizendo o seguinte: a vida não tem proveito diante dos esforços do homem. Não pensem que Eclesiastes é um livro pessimista, certo? Aquele sentido de dar tudo errado, a vida é só sofrimento. Eclesiastes é um livro pessimista na medida em que ele trabalha com aquilo que o homem pode fazer. Então, no limite da capacidade do homem, a vida é só sofrimento. Porque somos incapazes de vivermos algo eternamente relevante por nós mesmos. Ok? E aí, então, do versículo 4 ao versículo 11, ele vai mostrar para a gente que tudo se repete, não adianta, nada do que a gente faz realmente é relevante. E aí no versículo 9 ele diz: o que foi é o que há de ser, o que se fez se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. No sentido de humilhar o homem e falar assim, cara, não importa, você que está querendo viver uma vida, você está achando que vai mudar o mundo, você não vai, porque não vai ter nada de novo diante da eternidade, diante de todos os ciclos da vida, né? Porque ele não diz isso diante da própria vida dele. Porque se ele olha só para a sua própria vida, ele se engana. Então, a primeira sabedoria que o pregador tem para a gente é entender que a vida é muito maior do que a gente enxerga. Não é uma vida linear de a gente nasce, a gente morre. Mas é um ciclo que tudo se repete. Nasce gente, morre gente. A onda vai, a onda volta. O sol nasce, o sol se põe e volta a se nascer. É isso que ele diz no começo do capítulo. E aí ele continua. Mas depois que ele apresenta do versículo 4 ao versículo 11, que a gente chama de poema dos ciclos da vida, que é uma visão geral do que a vida realmente é, depois que ele apresenta isso, tem até um detalhe muito interessante, irmãos. Percebam o seguinte, versículo 1, o pregador se apresenta, o versículo 12, o pregador se reapresenta. Nosso irmão que já leu Eclesiastes já se perguntou por que o pregador se apresenta outra vez no versículo 12. Ele repete, versículo 1 ele fala assim: eu sou o pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Versículo 12, pregador, rei de Israel em Jerusalém. Ele repete porque a noção que ele teve de que a vida é cíclica transformou tanto a vida dele que agora o pregador tem que se reapresentar para a assembleia a qual ele está falando. O pregador, esse versículo do 4 a 11, esses versículos são tão impactantes
que ele fala assim, cara, você que está me ouvindo, deixa eu me apresentar de novo. Porque toda a nossa conversa mudou. Tudo isso que eu queria falar para você mudou. Quem eu sou, eu mudei diante dessa verdade. Eu entender que a vida é cíclica e não há nada novo debaixo do sol, eu entender isso me mudou tanto que eu tenho que me apresentar de novo para vocês. E é isso que ele faz. Versículo 12, o pregador está transformado. Ele se apresenta de novo. E aí no versículo 13, a parte B do versículo, entra no primeiro ponto ali do conhecimento, que eu já vou chegar. O pregador no versículo 13, a parte B, diz assim: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Lembra que eu falei da vaidade, irmãos? Deus coloca no homem uma vontade pelo próprio Deus. Só que o pregador chama isso de enfadonho trabalho. Porque quando o homem peca, ele não consegue mais alcançar Deus pelas próprias forças, então isso vira uma angústia. Porque ele constantemente fala, eu quero alguma coisa, só que ele não enxerga que essa coisa é Deus. Porque o coração dele está cego pelo pecado. Porque ele está morto no seu próprio pecado. Então o pregador diz, isso é um trabalho enfadonho que Deus impôs. Diante disso, nessa noção geral que o pregador tem, versículo 15 resume a primeira parte do capítulo 1. Ele diz que aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que se falta não se pode calcular. O que acontece aqui, irmãos? Versículo 14, o pregador diz, eu atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Ele, então, fala o seguinte, beleza, a vida é cíclica, não tem sentido. Então, versículo 13, apliquei o coração a esquadrinhar, informar-me de tudo quanto sucede. Ou seja, o pregador fala assim, beleza, já que a vida é assim, mas eu sinto que não era para ser assim, eu preciso encontrar o sentido. Certo? Ele sente que tem alguma explicação, mas não acha. Então ele fala assim, eu vou procurar melhor. Então no versículo 15 ele chega a uma primeira conclusão. Ele percebe, nossa, eu não consigo mudar o fato da vida ser cíclica. Então o conhecimento que ele adquiriu, irmãos, percebam, o conhecimento que ele adquiriu permitiu que ele compreendesse adequadamente a vida. Então é um ponto positivo. Então ele pode pensar assim, nossa, valeu a pena eu ter encontrado conhecimento. Mas vejam o versículo 18. Na muita sabedoria há muito enfado. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Opa, já não é tão positivo. O conhecimento que no versículo 15 permitiu que ele compreendesse a vida, no versículo 18 é mais sofrimento. Por quê? Porque não é suficiente. Então, o primeiro dos propósitos, o conhecimento, já caiu por terra. Então, beleza, capítulo 2 de Eclesiastes. O pregador diz o seguinte, versículo 1. Vamos comigo, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Ou seja, capítulo 2, beleza, já que o conhecimento não é o suficiente para eu ter sentido na vida, eu vou para os prazeres, certo? Eu vou para os prazeres, vamos experimentar. Do versículo 3 ao versículo 9, o pregador conta todas as milhões de coisas que ele fez. Ele teve todo tipo de prazer na vida. E aí notem, o versículo 10, os prazeres foram bons para ele. Olha o que ele diz. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Percebam, irmãos, aqui o pregador, ele realmente aproveitou os prazeres. De um jeito digno. Por quê? Porque ele aproveitou enquanto ele tinha. Quando ele diz, me alegrava com as minhas fadigas, ele fala o seguinte, o esforço que eu tive para conquistar o que eu conquistei, ele aproveitou. Sabe aquela história de o que importa não é o destino, mas a jornada? Essa velha história, aproveita o caminho e não a conquista. O pregador fez isso, e ele diz, valeu a pena. Só que, olha, então, positivo, certo? Prazer passou, certo? Mas olha o versículo 11. Versículo 11 ele diz, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas é feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Caiu por terra também, irmãos. O prazer não foi suficiente. O prazer também não foi suficiente. Então vamos lá, o conhecimento falhou, o prazer falhou,
Agora, continuando no capítulo 12, capítulo 2, versículo 12. Beleza, conhecimento não, prazer não, mas e a sabedoria? Ah, sabedoria, finalmente. Alguma coisa que vai ser digna, né? Vamos ver, versículo 13. A sabedoria é mais proveitosa do que a loucura, tal como a luz traz mais proveito do que as trevas. Opa, a sabedoria é boa? É boa. Mas olha só o versículo 16, e aqui é o pulo do gato do pregador. Versículo 16. Tanto do sábio como do louco, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o louco. Ele até tem uma exclamação aqui, né? Né? Ele está realmente indignado. Irmãos, aqui o pregador chegou, é o pulo do gato, é a constatação mais básica que o pregador podia ter. Do mesmo jeito que morre o sábio, morre o louco. Morre quem teve prazer, morre quem não teve prazer. Morre quem teve conhecimento, morre quem não teve conhecimento. Irmãos, a morte, ela vem e ela é o motivo da angústia do pregador. Ela é o motivo da angústia do pregador. E aí, irmãos, versículo 17, ele diz que aborreceu a vida, porque ela foi muito penosa. E aí, no versículo 18, ele fala do trabalho. O que é o trabalho? Irmãos, o trabalho é aquilo que ele faz com conhecimento, com prazer e com sabedoria. O trabalho é a tentativa última do pregador. Por quê? Porque o conhecimento, o prazer e a sabedoria eram coisas que ele guardava para ele. Mas o trabalho são coisas que ele produz. Então, a última tentativa do pregador de se legitimar na existência, de fazer o nome dele, de significar a vida dele, é como? Vou pegar tudo isso que eu tenho e produzir alguma coisa. Só que essa coisa passa. Ou passa e vai embora, ou passa e fica com alguém que não se esforçou, é o que ele diz aqui no texto. Vai ficar com alguém que não lutou por aquilo, e essa pessoa não vai dar o devido valor. E aí o versículo 23, ele chuta o balde e desiste da vida, porque ele diz assim: todos os dias são dores, o seu trabalho é desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Está vendo a angústia, irmãos? Até de noite não descansa o seu coração. Tudo isso, para resumir e finalmente chegar no nosso texto de hoje. Agora que eu vi que eu tinha invertido o slide. Eu falei que eu confundo o slide. Pode passar, Gustavo. Aqui. Irmãos, toda essa introdução para a gente ver qual que foi essa busca de Eclesiastes, todo esse caminho que ele construiu até aqui, para a gente chegar no versículo 24. Tudo muda no livro de Eclesiastes a partir do versículo 24, e 25 e 26. Tudo. E aí, para exemplificar isso, depois, coloquei um spoiler ali já, a gente vai trazer a vida de Jó, para exemplificar um pouquinho disso depois. Irmãos, a ideia aí da nossa pregação de hoje é entender que a nossa vaidade, ela é redimida quando os nossos olhos veem que a alegria de que precisamos vem de Deus. É isso que eu quero que os irmãos se lembrem da pregação de hoje. A nossa vaidade é redimida quando nossos olhos veem que a alegria de que precisamos vem de Deus. Amém? Gustavo, pode passar? Agora, então, vamos entender esse texto. Vamos entender como é que isso acontece. Então, a gente vai, essa primeira parte, eu quero falar do texto de Eclesiastes. Eu vou falar sobre como a vida debaixo do sol é redimida por aquele que sobre tudo reina acima do céu. Eu fiz esse contraste, porque a vida debaixo do sol, ela é redimida por aquele que tudo reina acima do céu. Que está fora dessa lógica, que está acima de toda essa angústia que a gente tem. Tá? E aí a gente vai passar em 4 pontos. Primeiro, eu quero falar como que o jogo vira no livro de Eclesiastes, como que tudo muda. Depois, eu quero falar com os irmãos sobre
a primeira parte do versículo 24, que ele diz que a vida é feita para ser aproveitada, né, usufruída. Depois falar sobre como o fato da vida ser feita para ser aproveitada é um dom de Deus, é um presente de Deus. E por fim, eu quero falar sobre como Deus ele dá esse dom que é dele para quem lhe agrada, ok? Vamos lá, sem mais enrolações, vamos para lá. Então, irmãos, eu vou ler o texto. Gostaria de pedir para os irmãos ficarem de pé para a gente ler esse texto. É um texto curtinho, só para o pastor Alex gosta de fazer isso, eu vou fazer também. Ficar de pé para ler o texto, só para dar uma acordada. Como o pastor fala, não é para ter mais reverência com o texto, é só para a gente acordar mesmo. E porque eu estou falando demais, né? Vamos lá. Irmãos, Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, 25 e 26. Eu vou fazer a leitura na minha versão aqui, que é a ARA. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém, irmãos? Podem se sentar. Irmãos, esses 3 versículos são a solução, a alternativa para o pessimismo que a gente tem visto até então em Eclesiastes. Eu lembro, era muito engraçado nas pregações lá em São João del Rei, na igreja de lá, porque todo final de pregação eu tinha que falar, irmãos, calma, não é só isso, vamos pular lá no final do capítulo 2 para a gente ver que tem esperança. Porque antes do capítulo do versículo 24, é só angústia, é só desespero, é só tristeza. Então toda pregação eu tinha que voltar para cá, né? A gente aproveita que tem um livro inteiro, não precisa passar esse desespero do pregador de estudar no mesmo tempo que ele. A gente rapidinho pode ver que tem uma resposta. E isso é uma coisa muito interessante, né? Mas por isso que a gente tem que ler o texto com o contexto inteiro, tá? Senão a gente pega um versículo de Eclesiastes capítulo 7, tem uns versículos que se você pega, se assusta, tem que ler com o contexto inteiro, irmãos. Então é isso, vamos lá. Vamos entender o que acontece aqui nesse versículo 24 e 25 e 26. Os 3 aspectos que mudam, Gustavo, pode passar. Vamos entender o que muda aí do entendimento do pregador. São 3 coisas. É um aspecto geral, aí um aspecto do homem e depois um aspecto de Deus. Vamos lá. Primeiro, tudo muda no livro de Eclesiastes porque Deus entra na equação. Até então, Deus, a única citação de Deus foi no versículo 13 do capítulo 1, para falar assim, Deus colocou uma angústia dentro do homem. O único motivo para falar de Deus foi para explicar a angústia. Ou seja, nada bom, só tristeza, só desespero. Mas agora, quando Deus aparece, ele aparece não mais como... Não, ele continua aparecendo como Deus, mas agora em outro aspecto. Agora é o aspecto de Deus que reina soberano, acima da vida debaixo do sol. Ou seja, acima do sol, acima do céu. Numa metáfora, né, numa imagem, que quer dizer o seguinte, um Deus que está fora desse tempo, controlando tudo, de forma providencial, de forma soberana. O que isso quer dizer? Que esse mal não foge do controle dele. A gente vai falar mais disso depois na vida de Jó. O mal não foge do controle dele. Na verdade, ele está ali orquestrando tudo. Essa ideia de que Satanás fez tudo sozinho, depois a gente vai lá para Jó, eu tô falando aqui, depois a gente vai falar. Mas é muito interessante, irmãos. Não é Satanás que quer falar de Jó, é Deus que cutuca Satanás falando assim, tá vendo, meu servo Jó? Ele bota fogo, ele bota lenha na fogueira ali para Satanás agir. É Deus quem faz tudo. Nossa, mas Deus que fez o sofrimento? Mas o que aconteceu com Jó depois? Mas enfim, sem spoiler de Jó, vamos voltar para cá. Então Deus entra na equação como um ser soberano, que tem o controle de tudo. Ok? Tá, segundo ponto. Agora, aqueles propósitos, que é o conhecimento, o prazer e a sabedoria, eles agora são vistos como dons de Deus, não mais como fruto do esforço humano.
Isso é muito importante, porque agora os objetivos da vida, eles são vistos com base em Deus. Certo? Esse aqui é um aspecto relativo ao homem, né? Porque a gente acabou de falar no aspecto geral, agora a gente está falando no aspecto específico do homem, porque aquilo que o homem faz é visto agora como dom de Deus, certo? E em terceiro lugar, agora é um ponto de vista específico também, sobre agora o plano de Deus. Porque, como que eu coloquei ali? A angústia ela é destruída com um olhar direcionado ao que é bom e digno na existência. Quando o pregador vê o plano de Deus, a lógica do agir de Deus não é mais só aquela angústia que Deus coloca. Porque o pregador agora enxerga um propósito. O pregador agora percebe aquela angústia tem um motivo, é para que eu busque a Deus. Ele não conseguia enxergar isso antes. E é por isso que o plano de Deus subverte a ordem das coisas observáveis sob o sol. Porque o pregador só observa o quê? O fracasso. O pregador só observa o quê? A angústia. Mas quando ele enxerga Deus na equação, ele percebe que tudo faz sentido quando ele coloca Deus. Irmãos, só mais um detalhe que é muito interessante. Uma outra forma de enxergar essa busca do pregador, eu dividi da seguinte forma. São 3 níveis de entendimento. Tá? É bem simples. É a pessoa que não conhece nada, é a ignorância. Depois é a pessoa que buscou com seus próprios esforços. Depois, o nível 3, é a pessoa que foi iluminada por Deus. O pregador, no começo do livro, ele está naquele nível da ignorância. Certo? Quando ele começa a conhecer a vida com base na sua sabedoria, que sabedoria, a tradução literal é habilidade, ou seja, é a habilidade de entender a vida. O pregador, ele vai naquele poema dos ciclos da vida. Ele enxerga que a vida é cíclica e tudo mais. Só que esse é o nível 2. O que acontece? Os esforços humanos são esse nível 2. Que é o quê? É o máximo que o ser humano pode conseguir de conhecimento, de prazer e de sabedoria. Mas esse máximo nunca consegue superar a morte. Ele nunca consegue entender um propósito para o conhecimento, porque ele sempre esquece. Para o prazer, porque o prazer sempre acaba. Ou para a sabedoria, porque o sábio morre e a sua sabedoria é esquecida. Ou seja, ele nunca consegue superar, porque pelos esforços humanos, que é o nível 2, tudo acaba. Mas quando Deus revela para o homem, quando Deus se apresenta para o homem, aí é o nível 3. Porque agora, ele não vê mais na medida dos esforços dele, mas ele vê na medida do que ele recebe de Deus. Então, só colocando isso para a gente entender um pouco da busca do pregador. Por quê? Porque nunca dependeu do quão inteligente, do quão sábio o pregador foi. Esse livro não foi escrito porque Salomão foi o homem mais sábio da história. Esse livro de Eclesiastes foi escrito e o pregador entendeu isso e ele foi convertido e ele encontrou a redenção em Cristo Jesus porque Deus converteu o coração dele e o Espírito Santo revelou isso para ele. Não foi por conta do esforço dele. E isso é muito importante da gente lembrar. Ok, irmãos? Então agora, quem já passou pelo ponto da virada, agora a gente pode realmente... Pode passar, Gustavo. Agora a gente pode ver o texto. Versículo 24, ele começa dizendo o seguinte, que a vida, ela vale a pena ser vivida sim. Não é só sofrimento, nem só de vaidade vive o homem, né? Quando a mão de Deus, ela é vista, essas coisas passam a valer a pena. Porque não tem mais o limite da vida debaixo do sol. Porque agora, com Deus, a gente olha para além do sol. Entendem isso, irmãos? A gente está vendo para além do que a vida conta para a gente.
Da mesma forma como o Salmo 19 diz e o apóstolo Paulo diz que a natureza ela proclama Deus. Então a gente vê que tem alguma necessidade, só que a gente não entende. Mas quando Deus se apresenta, quando a palavra é revelada para o pregador, as coisas começam a fazer sentido. E essas pequenas coisas começam a valer a pena. E aí ele diz comer e beber, que significa o alegrar-se com as pequenas coisas. O alegrar-se com as pequenas coisas. Então isso aqui já é um primeiro desafio para nós, nos alegrarmos com as pequenas coisas, com o comum. E o comum a gente tem tanto costume de se entristecer e se acostumar com aquilo que é comum. Mas o pregador diz, essas coisas valem a pena serem vividas. Essas coisas valem a pena serem vividas. Então essa é a nova tese dele, a vida não é mais só sofrimento, a vida foi feita para ser aproveitada. Gustavo, pode passar. Mas aí na parte B do versículo 24, e junto com o versículo 25, ele fala agora, no entanto, né? Porém, vi também que isso vem da mão de Deus. Por que ele diz no entanto? Por que ele faz o contraste? Porque ele está dizendo, qualquer um pode comer e beber e se alegrar. Só que isso vem da mão de Deus. Pois separado de Deus, quem é que pode comer ou quem é que pode alegrar-se? Irmãos, isso daqui, eu acho esse texto aqui sensacional, porque esse versículo 25, ele nos diz duas coisas. Ele nos diz três coisas. Ele fala sobre dois tipos de graça e fala sobre uma realidade, que ela é dura e é difícil de aceitar para o homem orgulhoso, que não entrega a própria vida para Deus. Quais são as duas graças? A graça comum e a graça específica. A gente já ouviu algumas pregações, o pastor já falou sobre isso. Essa nomenclatura, né, de graça comum e graça específica é o seguinte: o pregador diz, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? É uma pergunta retórica. Ninguém pode comer, ninguém pode se alegrar fora de Deus. Só que percebam, descrentes, pessoas que não confessam a Cristo Jesus, comem, né? O que é o comer? Fazer o básico da vida, se alegrar com o básico. Isso é a graça comum. Isso é quando a gente diz quando a gente lê o texto que Jesus diz que até os fios da nossa cabeça estão todos contados, que o passarinho tem o que comer e não se preocupa. Isso é a soberania de Deus. Porque o homem é responsável pelo trabalho, mas é Deus quem está no controle. Tudo que a gente tem, por isso que a gente agradece por tudo, por isso que a gente fala que tudo vem de Deus, por isso que Jó diz, Deus deu, Deus tira, porque tudo vem de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, tudo depende de Deus. Mesmo que seja pelo esforço humano, ainda é Deus o responsável por ele ter acesso àquilo, porque se Deus não quiser, não importa o esforço que ele faça, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, porque é Deus o responsável, é o Deus quem faz. Até as coisas básicas que dependem, a princípio, dos nossos esforços. Mas, Deus também é responsável pelo alegrar-se. E esse alegrar-se aqui, do versículo 25, é a graça específica, porque é a alegria de quem tem esperança. De quem conhece um Deus que redime a sua vida. E isso não tem esforço humano que consegue. Isso é unicamente o agir de Deus. Unicamente o agir de Deus. E é um ponto-chave. Irmãos, o alegrar-se é o ponto-chave, porque é o ponto que leva... É o ponto do nível 3 que eu falei para os irmãos. Nível 3 de entendimento. Por quê? Não é mais o nível 2 dos esforços humanos. É o nível daquele homem que enxergou a Deus pela graça de Deus. E não pelos seus esforços. É isso que o pregador nos diz. O pregador diz, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Mas aí vamos ver a responsabilidade humana no versículo 26. Gustavo, pode passar. Versículo 26, irmãos, é duro. É um versículo forte. Diz o seguinte: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer, as três coisas que o pregador trabalha antes. Estão vendo? Sabedoria, conhecimento e prazer. A quem? Ao homem que lhe agrada. Não é a todo mundo.
Isso Deus dá àquele que lhe agrada. O que Deus dá para o pecador? Trabalho. E esse trabalho vai para quem? Para aquele que agrada a Deus. Não fica com o pecador. Irmãos, olha o contraste. Todo o pessimismo dos 2 capítulos de Eclesiastes cai por terra. Porque ele diz assim, você que agrada a Deus, você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento, você vai ter prazer. E aquela pessoa que não agrada a Deus, aquilo que ela faz vai se tornar em bem para você. Olha que loucura. É uma loucura, mas a gente já viu isso no começo da história da Bíblia. Irmãos, vamos comigo para Gênesis. Irmãos, acho que esse é o exemplo mais claro. Tem a história de Jó, que eu vou falar também da história de Jó. Mas, irmãos, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Eu acho muito forte esse texto. Os irmãos devem se lembrar da história de José. Da história de José. Irmãos, José, ele era invejado pelos irmãos. Tentaram matar, os irmãos tentaram matar ele. Não, no caso, largaram ele, esqueceram dele, mentiram para o pai dele, falaram que ele estava morto, esqueceram dele, passaram aperto, foram até ele, e aí José tinha eles na palma da mão, assim. José tinha eles na palma da mão, tanto que eles, na hora que descobrem que José, o governador do Egito, era José, eles se prostram e falam assim, por favor, irmão, nos aceite como seus servos. Olha o que José diz, versículo 19, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Versículo 20, vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, olha isso, o mal que aqueles irmãos tentaram, Deus pegou aquilo que era mal e tornou em bem. Irmãos, tem maior soberania do que isso? Tem coisa mais soberana do que você pegar aquilo que é o livre-arbítrio do ser humano, né? O homem é livre, ele pode escolher o mal, mas, cara, no jogo de Deus, tudo bem, isso é pra gente. Só que no jogo de Deus, nada escapa do controle dele. A gente pode até realmente, na nossa liberdade, escolher o mal, mas Deus continua sendo soberano e aquilo se torna em bem para honrar e glorificar o nome dele e para fazer o bem àqueles que agradam a ele. Isso é muito forte, irmãos. É muito forte e é a diferença aqui de Eclesiastes. Um comentário do livro de Eclesiastes diz que aqui no versículo 26, o termo sabedoria, conhecimento e prazer é diferente dos termos citados, porque são essas 3 coisas, só que já voltadas para Deus. Então, é a sabedoria voltada para Deus, é a sabedoria que vem de Deus, é o conhecimento como a experiência adequada da vida que realmente serve para viver, e é o prazer como felicidade em Deus. Essas 3 coisas, então, foram redimidas. Os 3 grandes propósitos que eram vaidade foram redimidos, irmãos, foram redimidos. Só que percebam o final do versículo 26. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Isto o quê? A realidade do pecador. Por quê? Porque o que o pecador faz fica para quem agrada a Deus. Irmãos, este é o texto de Eclesiastes. Gustavo, pode passar. Só recapitulando o que a gente está vendo. Que a nossa vaidade ela é redimida quando os nossos olhos veem que a alegria de que precisamos vem de Deus. Irmãos, isso aqui é a experiência do pregador, mas... Gustavo, passa aí. Vamos ver uma outra experiência que é muito conhecida, que é muito forte, que realmente nos humilha, que é a experiência de Jó. A experiência de Jó. Vamos lá, abram em Jó, capítulo 1. Vamos lá comigo. Irmão, se eu não falei tudo que estava nos slides, é porque eu percebi que eu estou falando muita coisa. Mas é isso. Irmãos, não basta ouvir falar da alegria verdadeira, precisamos vê-la. Jó viveu isso que o pregador viveu. De um jeito diferente, é claro, mas viveu. Percebam o seguinte. Versículos 8. Satanás, lá numa reunião que a gente não entende como, onde que os anjos estavam falando com Deus, não sei. Satanás vai para Deus
E Deus começa perguntando a Satanás, de onde você vem? Satanás fala assim, de rodear a terra e passear por ela. Olha o que Deus faz. Você viu o meu servo Jó? Ninguém na terra é que nem ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, duas coisas. Primeiro, Deus é quem começa. Não é Satanás, é Deus. Deus é quem cutuca Satanás. Não tem coisa mais clara do que isso para ver como Deus estava no controle e era o autor dessa história toda da vida de Jó. Deus não está longe, distante, observando as coisas, e aí depois ele aparece. Não, ele estava o tempo todo. O tempo todo, Deus foi responsável pelo sofrimento de Jó. Não foi ele quem causou, mas ele orquestrou toda aquela vida, aquela realidade de Jó, para que acontecesse dessa forma, porque assim era o melhor jeito de acontecer. Era o melhor jeito. Segunda coisa, irmãos, olha a descrição que Deus faz de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Irmãos, isso aqui não é um homem já redimido? Já temente a Deus? Que já conhece a Deus? Já conhece a salvação? Se Jó já era um homem assim, e depois ainda fala que só conhecia de ouvir e agora começa a ver a Deus, cara, quão forte é essa transformação que ele teve? Porque Jó já era um homem salvo. Então percebam, irmãos, que essa pregação ela tem um detalhe interessante. Porque, às vezes, irmãos, nós já somos convertidos, já temos um contato com Deus, já conhecemos a Deus, já somos salvos, já somos íntegros, mas, irmãos, sempre falta tanta coisa. Sempre falta tanta coisa. Então essa mensagem de Eclesiastes é muito interessante, porque o pregador fala do sentido daquele que não conhece a Deus, que se torna alguém que conhece, mas Jó já conhecia, e isso ainda é uma realidade para ele. Ainda é fato que ele não conhecia de verdade, e tinha muito que conhecer ainda. É um pouco complicado isso, mas essa noção de ele já era salvo, mas então ele é mais salvo depois? Ele conhece mais a Deus depois? É um pouco complicado isso, irmãos. Mas tenham isso em mente. Tenham essa mente aberta no sentido de se avaliarem agora. Porque tudo que eu preguei de Eclesiastes parece que é de sermos um homem, uma pessoa que não conhece a Deus e nos tornarmos alguém que conhece. Mas Jó já conhecia. Ok, vamos passar para a história de Jó. A gente sabe muito bem o que acontece. Jó estava bem, Jó tinha tudo beleza, Jó é o homem de Deus. Satanás vai e fala assim, mas se eu tirar as coisas dele, ele não vai ser mais um homem de Deus. Então Deus fala assim, está liberado, pode tirar as coisas dele. Satanás tira as coisas de Jó, Jó diz o seguinte, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Jó não culpa Satanás. Jó culpa Deus. E Deus fala que em nenhum momento Jó pecou ou blasfemou contra Deus. O que isso quer nos dizer? Que quando Jó diz que foi Deus quem tirou, foi Deus quem tirou. Mas eu me pergunto, não foi Satanás? Foi Satanás. Mas Deus foi responsável. Deus foi responsável. Entendam isso. Isso é agir de Deus. Deus tem participação nessa história. Jó nem sabia dessa batalha espiritual que estava acontecendo entre Satanás e atacando a sua vida. Mas ele fala que é Deus. E Deus fala, tudo isso que ele diz é verdade. Logo é verdade. Foi Deus. Isso é muito importante para a gente parar de enxergar. O Satanás é quem faz quem faz as coisas ruins, é quem faz as calamidades. Gente, Deus está no controle. Quando a gente fala que Deus está no controle, não é só para explicar, vai dar tudo certo. Não, se der errado, Deus continua sendo soberano. Aqueles 3 homens, amigos de Daniel, quando eles vão para a fornalha, eles dizem assim, se Deus quiser salvar a gente, Ele salva. Se Ele não quiser, está tudo certo, não vou me ajoelhar. Ou seja, Deus podia ter deixado eles queimar na fornalha.
Esse é o entendimento que a igreja moderna atual, ela tem esse problema. A gente fala assim, vai dar tudo certo. Se não der certo, também é Deus agindo. Então, vamos focar nisso, vamos focar nessa ideia. Então, primeiro... pode passar, Gustavo. Aqui eu contando um pouco, né? Jó, no começo, ele já reconhece que Deus é soberano. Antes de toda a conversa dele com seus amigos. Irmãos, antes ele já reconheceu tudo isso. Ele já fez coisas que nós não teríamos coragem, não teríamos a fé para fazer. Ele ainda ficou melhor depois. Olha como é grande a transformação de Jó. Vamos continuar, Gustavo, pode passar. A gente viu que a graça oferecida por Deus nos capacita a viver de modo digno do Senhor. Por quê? Porque Jó já tinha recebido uma graça e vivia de modo digno. Mas agora a gente vê que o sofrimento imposto por Deus nos leva a entender como a vida realmente é. Irmãos, do capítulo 3 até o capítulo 37, é só desgraça acontecendo. Porque no capítulo 3, Jó deu 2 respostas fenomenais. Jó fala assim, Deus deu, Deus tira. A mulher fala assim, a mulher de Jó, Jó, culpa o teu Deus, vai logo, desiste do teu Deus. Ele fala assim, você está maluca, mulher? Como que eu vou fazer isso contra o meu Deus? Cara, Jó dá uma resposta tão fenomenal, para no capítulo 3 falar, gente, maldito o dia que eu nasci. Jó não queria mais viver. Olha o contraste, olha o que o sofrimento faz com o homem. Ele lembrava que Deus era soberano, mas o sofrimento, transtornou tanto ele. E aí ele começa do capítulo 3 ao capítulo 37. Ele faz perguntas, e faz perguntas, e faz perguntas para Deus. Inúmeras perguntas, inúmeras perguntas, inúmeras perguntas. E os amigos de Jó falam um tanto de abobrinha, um tanto de abobrinha e um tanto de abobrinha. Tudo bem que no começo, o que aconteceu? Os amigos de Jó ficaram uma semana sentados só, sofrendo junto com Jó. Mas depois que passa o tempo, o sofrimento fica muito pesado. Muito pesado. E aí o coração humano abre, né, mostra suas garras. E aí Jó mostrou sua fraqueza. Ele era um homem íntegro, mas não era perfeito. Os amigos de Jó eram bons amigos, mas não eram perfeitos. Então, até o capítulo 37, é só abobrinha e sofrimento. Até que, irmãos... Pode passar, Gustavo. Irmãos, aqui, no capítulo 38, aqui, Deus é sensacional. Estou terminando, irmãos. Aqui, Deus é sensacional. Olha o que ele diz. Jó 38, versículo 2. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Me diz se você tem entendimento. Cara, ele fala assim, quem é você para escurecer os meus desígnios? Quem é você para falar do que eu faço? Do que eu reino sobre essa terra? Cinge os lombos como homem. Eu falo assim, agora que você falou, senta e escuta. Você falou do teu Deus, você falou abobrinha, você falou besteira, então senta e escuta, que eu vou falar e você vai ouvir. Cara, ele dá um cascudo no Jó tão forte, é tão duro. Ele fala assim, onde você estava quando eu estava no começo da existência? Cara, o que tem a ver isso daqui com Jó? Capítulo 39, Deus começa a falar da cabra montanesa. Ele vai falar do jacaré gigante, vai falar do tubarão gigante. Cara, o que tem a ver Deus com um capítulo inteiro descrevendo um bicho marinho, que nem existe hoje em dia mais, é o behemoth, né? Ou então o Leviatã, outro nome. Deus, na hora de responder Jó, ele fala assim, onde você estava quando eu fundei a terra? Ele fala assim, Jó, tá vendo esse bicho aqui? Olha esse bicho aqui. Olha a resposta que ele dá para Jó. Ele começa a descrever uma das criaturas que ele faz. Irmãos, o que tem a ver? Cadê a lógica? Jó estava sofrendo, sofrimento genuíno. E Deus fala assim, olha o jacaré. É isso que ele diz, olha o jacaré. É até um pouco bobo de você pensar, mas irmãos, o que Deus faz aqui é genial. Eu vou ler uma coisinha aqui que é muito incrível, porque Deus está falando isso da tempestade. Então, Deus, ele é a voz que vem do redemoinho. Ele fala, o que Deus fala é tempestade.
Suas palavras trovejam no entendimento de Jó. O trovão é um som, então as suas palavras trovejam no entendimento de Jó, esclarecendo a escuridão da sua tolice como o iluminar dos céus de um raio, machucando fundo a vaidade como um relâmpago. Deus, vindo numa tempestade, ele é uma alegoria, uma imagem de um trovão, porque a voz dele troveja, de um raio, porque ilumina o entendimento de Jó, e de um relâmpago, porque machuca e é forte. Um relâmpago causa estrago. Então é isso, é a voz que troveja, é o raio que ilumina e é o relâmpago que causa um estrago na vida de Jó e abala completamente a vida de Jó. Irmãos, quando Deus está falando de quando ele estava na criação, de quando ele fez o jacaré gigante, de quando ele fez o tubarão gigante, Deus está falando o seguinte: eu sou Deus, olha essa coisa incrível que eu fiz. E você está preocupado, está perguntando se o que eu fiz na sua vida é certo? Você é uma vida, olha esse bicho gigante, cara. Esse bicho aqui vai durar gerações, nem sei quanto tempo aquele bicho vivia. Mas ele dá tanto detalhe, fala da força, fala do poder desses monstros, mostrando, cara, o que eu faço está nem perto do que você é, do que toda a sua vida você vai ser. Quem é você? Quem você pensa que você é? E aí, irmãos, Jó no capítulo 42, assim, essa declaração de Jó, ela é perfeita. Vamos comigo, Jó 42. Analisem comigo isso daqui. Versículo 2. Jó reconhece a soberania divina. Versículo 3, parte A. Jó se humilha. Parte B. Jó confessa. Versículo 4. Ele pede redenção. Versículo 5. Ele declara que conhece a Deus. E no versículo 6, ele se arrepende. Se os irmãos querem uma oração de redenção na Bíblia, vai para esse texto aqui da Bíblia. Então vamos comigo. Versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece a soberania divina. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele repete aquilo que Deus começou falando para ele. Ele fala, Deus, quem sou eu? Não sou ninguém perto de você. Então ele se humilha. Terceiro, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então aqui ele confessa o pecado dele. Versículo 4, escuta-me, pois, o Senhor disse, né? O Senhor disse, escuta-me e eu falarei. E agora então, Jó, eu te perguntarei e tu me ensinarás. É um pouco confuso o verbo aqui, mas é Jó falando assim, Deus, o Senhor disse para eu te escutar, então por favor, agora eu vou te perguntar e você vai me ensinar. É Jó falando, Deus, o Senhor falou que vai me ensinar, por favor, me ensina. Então ele pede redenção, ele pede para ser esclarecido. Versículo 5 aqui é o versículo chave, é o versículo incrível aqui, que ele diz, eu te conhecia só de ouvir. Jó, o homem reto, íntegro, justo, que servia a Deus, que declarava a soberania de Deus, que aguentou tanto sofrimento, que foi contra a esposa para defender a Deus, esse homem diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele se arrepende, porque eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, Salomão, ele, dentre todos os tesouros da terra, escolheu a sabedoria. E Deus deu tudo para ele. Salomão foi um dos maiores homens da existência, porque ele realmente foi sábio, teve tudo. Irmãos, nem com tudo aquilo que ele tinha, mesmo ele sendo sábio, mesmo ele tendo agido como um homem tão digno diante de Deus, quantos de nós teriam a coragem de pedir sabedoria para Deus? Mesmo assim, só no final da vida dele que ele pôde enxergar Deus de verdade. Então, irmãos, por isso, Gustavo, pode passar? Pode passar mais um. Irmãos, Jó queria a cura do seu sofrimento e um motivo. O que ele ganhou? Não foi a cura do sofrimento, não foi o motivo. Jó ganhou a cura da sua vaidade, porque ele viu a Deus. Deus não respondeu nada para ele, Deus não curou o sofrimento dele no primeiro momento. Depois curou. Mas Deus não curou e Jó estava satisfeito,
Porque Jó percebeu, cara, o que eu preciso não é da cura do meu sofrimento, é da cura da minha vaidade. Eu precisava enxergar a Deus. O pregador, ele queria ser sábio para poder viver bem e entender sobre a vida. O que ele ganhou? Angústia. Porque ele viu a própria vaidade e a vaidade do mundo. Mas depois, no fim da sua vida, o pregador foi humilhado. Ele foi humilhado. E pôde ter a oportunidade de temer a Deus. Mesmo no final da vida dele, ele pôde ter oportunidade. E hoje, o que o pregador nos tem a dizer, vamos lá para Eclesiastes, rapidinho, irmãos. Eclesiastes capítulo 12, os últimos 2 versículos. Ele diz assim, de tudo, Eclesiastes 12, versículo 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus vai trazer juízo a todas as obras. O que ele fez com Jó? Ele trouxe juízo para Jó. Jó não ficou impune. Imagina você já sofrendo e Deus com palavras tão duras e tão pesadas em cima de você. Versículo 14. Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas, sejam más. Irmãos, para fechar só com um versículo aqui, de Efésios. Efésios 3, versículo 20. Efésios 3, 20 diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Gustavo, pode passar. Irmãos, o que salvou Jó de seu desespero, livrando ele de toda a dor, de não ter o que comer, que era a parte física, e da angústia de não ter como alegrar-se, que era a parte espiritual. O que salvou Jó desse desespero foi que, ao ver Deus, ele pôde entender que a vida vem da mão de Deus, e que a vida é e sempre será infinitamente mais do que pedimos, ou pensamos, ou merecemos, pois Deus é a alegria que redime a nossa vaidade e nos capacita a vivermos com Ele por toda a eternidade. Irmãos, finalizando, que a gente possa olhar para esse texto de Eclesiastes e entender que ninguém, a resposta à pergunta retórica de Eclesiastes 2:25 é: ninguém pode comer e ninguém pode se alegrar sem Deus. Irmão, agradeça pelas coisas físicas que vocês têm, mas mais importante, agradeça pela esperança que você tem. Se você não tem, irmão, olhe para essas duas vidas, olhe para a Bíblia, olhe para Cristo Jesus e encontre a esperança em Deus. Ter o que comer, Deus dá para crente e para descrente, mas se você tem a esperança, agradeça e passe a olhar para Deus. Não se contente só com o conhecer, veja de verdade. Diga como Jó. Tenha coragem de se humilhar e dizer como Jó: Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E não cometa o mesmo erro do pregador, de ficar buscando tanto. A gente tem acesso à palavra de Deus. Se você está me ouvindo aqui agora, você está tendo acesso à palavra de Deus. Isso é uma oportunidade que não são todos que têm. Não são todos que têm esse acesso. E se você está me ouvindo, se você leu a Bíblia aqui comigo, você tem a oportunidade de se voltar. Mesmo que você já seja reto, mesmo que você já seja um homem de Deus, tem muita coisa que a gente precisa mudar. Então, que a gente lembre, irmãos, lembre que a gente precisa lembrar que Deus faz infinitamente mais nas nossas vidas. E que a gente não cometa o mesmo erro de Jó, de ficar questionando o sofrimento. A gente não precisa da resposta do sofrimento. A gente precisa de Deus. Só isso. Amém, irmãos? Vamos orar para finalizar, então. Senhor Deus, um bom e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Bíblia, Senhor Deus, porque a gente tem acesso à Tua palavra, a gente sabe o que é a verdade, a gente tem essa disponibilidade, Senhor Deus. Muito obrigado porque através da Tua palavra o Senhor fala aos nossos corações. E através de mim, apesar de mim, o Senhor com certeza falou aos corações daqueles que estão ouvidos, Senhor Deus. E falou ao meu coração também. Meu Deus, que através dessa palavra
o Senhor realmente nos dê essa misericórdia de não termos que passar por aquilo que o pregador passou, não temos que passar por aquilo que Jó passou para entender o que eles entenderam. É outra realidade, Senhor Deus, é outra realidade que vivemos hoje, mas que a gente possa olhar e ser abençoado por aquilo, por essas histórias, e corrigir os erros nas nossas vidas. Mas, Senhor Deus, se tivermos que aprender através das falhas, através do sofrimento, se tivermos que aprender através dos nossos erros, se tivermos que aprender através do agir de Satanás nas nossas vidas, Senhor Deus, que a gente nos mantenha firmes em Ti e aprenda. Que nós não nos desviemos dos nossos olhos de Ti, Senhor Deus. E que, acima de tudo, a gente tenha a coragem de se humilhar, como Jó fez. Reconhecer que o Senhor dá, o Senhor tira. E reconhecer que, às vezes, a gente tem só Te conhecido, mas a gente ainda não tem Te visto com os nossos próprios olhos. Senhor Deus, peço para que o Senhor realmente guarde essa palavra nos nossos corações. E que a gente realmente tema a Ti. Que a gente realmente tenha alegria em Ti. Que a gente não se contente com conhecimento, com prazer, com sabedoria. Que a gente não se contente só com o comer ou com o beber. Que a gente se contente contigo, Senhor Deus. Que a gente se contente com uma vida vivida em Ti, para a glória de Ti. E somente para isso. É por isso que eu agradeço por essa palavra, por essa mensagem, e peço para que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana. Peço para que o Senhor realmente nos lembre dos louvores que cantamos, que nós proclamamos, Senhor Deus, que a gente possa vivê-los. Nos lembre dos irmãos por quem oramos, Senhor Deus, ao longo dessa semana. E, meu Deus, o meu pedido é para que a redenção do Teu Filho amado Jesus Cristo possa nos alcançar ainda hoje e esta semana, Senhor Deus. Que a Tua soberania possa reinar nas nossas vidas, que a gente possa ver o Teu agir providencial nas nossas vidas. Que as consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco, estejam convertendo as nossas orações para que cheguem aos Teus ouvidos. E é por isso que eu oro agradecidamente, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é isso. Como oração encerrada, como oração silenciosa, estamos encerrados. E tenham todos uma boa noite.